Mário Jardel Almeida Ribeiro nasceu em Fortaleza no dia 18 de setembro de 1973. Jogou pelo Ferroviário, jogou pelo Vasco da Gama, pelo Grêmio, fez história no Porto, no Sport, em Galatasaray, jogou o Brasil e mundo, sendo ídolo por onde passou, artilheiro por onde passou. Ele foi 2 vezes o maior goleador da Europa, para muitos, o maior cearense da história do futebol. Nosso maestro de hoje é Jardel. Fala, campeão, satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Prazer é todo meu participar do Maestros da Bola, TV Câmera, e poder compartilhar um pouquinho com aqueles que fizeram parte da minha história, né? Essa história é uma história muito grande que eu agradeço muito a Deus por hoje poder estar contando. Show de bola. Vamos começar conhecendo a história do Jardel antes de se profissionalizar. Nós sabemos que o Jardel chegou a jogar na base do Ferroviário e tal, mas antes disso, por onde passeava o Jardel? Olha, eu morei ali no Montese, né? E já ali como moro perto da João Pessoa e Porongabuçu, eu fiz a minha base toda no Baby, dente de leite, infantil, juvenil e júnior. Para quem não sabe, minha base toda foi no Ceará. Mas, ironia do destino, né? Como eu trouxe o Ferroviário doente, a minha família que organizava todas as viagens do Ferroviário, charanga, essas coisas todas. Que legal. E aí, no Ceará, não fiquei. Fui para o Fortaleza, Carlos do Ó, também não gostei. Quer dizer, não gostei, eu não sentia à vontade. Apareceu o Ferroviário. Ironia do destino, foi lá que nós fomos disputar aquele torneio em Paraíba do Sul, Rio Bonito, Macaé. Eu me destaquei e eles me chamaram para fazer um teste, o Vasco da Gama. Então, tinha que ser pelo Ferrinho, clube do meu coração, que abriu as portas para o futebol do Sul, que era um futebol muito visto, Sul, Rio e São Paulo, todo mundo sabe. E daí fui juvenil do Vasco, júnior, profissional, oscilava, subida, descia, jogava no júnior, no profissional, descia, então consegui chegar ao tricampeonato carioca, numa final que eu nunca vou esquecer, foi uma semana antes do Dena e do Ayrton Senna que morreu. Isso. Impressionante. Em 93 você chegou no Vasco, né? Ainda como júnior? Cheguei em janeiro de 91. 91, cara, verdade. Em janeiro de 95, eu saí pro Grêmio. Pronto, é isso mesmo. Então, esse período aí... E nesse período do Vasco, foi campeão da Taça BH Juniores. Campeão brasileiro juvenil, campeão brasileiro, campeão carioca juvenil, campeão carioca júnior, campeão profissional, 92. Aí eu oscilava, quando o treinador não precisava de um centroavante no banco ali da base, né? O Vasco naquela época revelava muitos jogadores. Na época do Carlos Alberto Torres, Ricardo Rocha, Pimentel, Carlos Germano, França, Carlos Alberto Dias, Giovanni, Valdir, jogava o Dena morreu na final, entrei, mexi os 2 gols, então tem uma história bem bacana. Sou muito grato a todos que participaram, eu não posso esquecer de ninguém, porque sou um cara sempre que não posso esquecer das minhas origens, das minhas raízes, do meu bairro, Vila União, Monte Serrinha, aquilo ali é inesquecível, até Parangaba também que eu morei. Mas no Vasco eu tive uma história muito positiva, campeão juvenil, júnior, profissional, depois profissional de novo, depois profissional de novo. Daí surgiu o Grêmio, né? O Filipão, aquela grande equipe que o Filipão catou, juntou e deu certo. Quando a equipe encaixa, dá certo. Você que, quando chegou no Vasco, aí você falou que foi campeão de tudo por onde passou, oscilava nos juniores e no profissional. No profissional era banco, mas sempre que podia estava entrando, tinha a oportunidade de deixar seus gols e tal. E logo após a morte do Denner, como você pontuou aí, você foi mais aproveitado pelo técnico na semifinal do Campeonato Carioca, isso no profissional. Contra o Flamengo. Fez gol contra o Flamengo, que deu a classificação para a final do Vasco. E na final contra o Fluminense fez os 2 gols. Do último tricampeonato do Vasco. O último tricampeonato do Vasco. O Vasco é uma potência, né? Torcedores aí imensos no Brasil, uma das maiores torcidas do mundo. Sou muito grato ao Vasco por essa oportunidade, na época do Eurico Miranda, do Calçada. Então, e aí chegou a seleção sub-21 também, né? Fui campeão mundial sub-20 na Austrália, contra Gana.
E por eu ter jogado nessa 15, 20 minutos nessa versão sub-20, eu não pude jogar pela seleção portuguesa. Opa. Mas aí, em seguida fui convocado pelo Vanderlei Luxemburgo. Eu não fui campeão da Libertadores e artilheiro pelo Grêmio. Olha, tem um detalhe interessante então. Você teve a oportunidade de defender a seleção portuguesa. Onde você foi ir? Não tive porque esses 20, 15 minutos, Já atrapalhou. pela lei da FIFA, não se poderia naturalizar em qualquer outra seleção. Aham. Então não tive a mesma sorte que o Deco, o Pepe, teve não. É verdade. Cara, então lá, foi campeão carioca pelo Vasco da Gama, aí você, em 94, em 95 você foi para o Grêmio, e aí talvez, claro, você falou e pontuou muito bem, valoriza o Ferroviário, valoriza o Vasco da Gama, Sim. pela importância na tua história, mas no Grêmio, talvez no Brasil, foi onde você explodiu. O futebol cearense ele é visto, né, pela história que nós temos de grandes jogadores. Temos o Everton Cebolinha, o Evanilson no Porto, eu, temos Mirandinha e outros grandes jogadores que também já vestiram a camisa da seleção brasileira. É isso, eu tô... Jardel no Grêmio. Jardel no Grêmio. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei no aeroporto, a torcida gritando: Urubu otário, quem tem Jardel não precisa de Romário. Legal essa rivalidade, mas na minha opinião, saudável, né? Muito Tipo de- saudável, tipo de chamava a responsabilidade. Eu vi que lá ia ser osso, né? Que a gente fala cearense, ia ser osso. Ia ter cobrança, mas eu não tremia, nunca tremi. Fé em Deus, eu treinava muito e sabia, se a bola chegasse, eu tinha que fazer, porque quanto mais eficaz a gente ia chegar ia ter um longo prazo nas competições, como tivemos ganhando 2 gauchão, 1 Libertadores, 1 Recopa, perdemos para aquela seleção do Ajax em Tóquio. Isso, O exatamente. Rivalora foi expulso com 22 minutos. Então foi muito gratificante, muito marcante, né? Foi muito marcante Não mesmo. precisa nem dizer que não amarelava, né? Porque no primeiro ano já no Grêmio foi artilheiro e campeão da Gaúcho, Libertadores. gaúcho da E Libertadores. gaúcho, aí foi campeão da Recopa, como você falou também e tal. Fomos à final da Copa do Brasil com o Corinthians, perdemos. Foi a final. Então, com aquele timinho ali, o Filipão conseguiu levar uma final, ganhamos a Libertadores, fomos para a final da Copa do Brasil. E entrou para a história. Aham, entrou pra Um dos história. melhores times do Grêmio. Não chegou a finalizar a temporada pelo Grêmio, porque foi vendido para o Porto. Na verdade, eu tive no Glasgow Rangers, só que eu não tinha um passaporte, existia aquela lei que você teria que jogar alguns jogos pela seleção, para verdade. você abrir aquela porta. Não deu, voltei para o Grêmio, fui campeão gaúcho e fui embora em seguida para o Porto. Na verdade, eu ia para o Benfica, estava tudo certo, porque Sério? o Paulo Tuori tinha assumido o Benfica e o Benfica contratou o Paulo Nunes. Aí me ligaram, eu falei: tá, pode fechar, o salário é esse, tal, fechar. Quando foi 2 dias depois, o presidente Pinto da Costa já chegou com uma proposta melhor. O Porto tinha sido bicampeão, eu fui para o Porto. Aí fui fui teta, fui penta. Nós perdemos o Hexa por causa de um detalhe de um jogo. Mas esses 4 anos foram 4 anos de artilheiro do Campeonato Português seguidos. Fui para o Galatasaray, ganhei aquele título que hoje, se você ver no meu Instagram, a maioria dos meus seguidores são da Turquia, Istambul. Um título inédito, em cima do Real Madrid, que eu fiz os 2 gols do título. Voltei para o esporte, quem estava lá, Cristiano Ronaldo, 16 anos de idade. Mário, vamos bater uma foto comigo aqui? Ó. Não, os caras me perguntam: Jardel, tu jogou com o Cristiano Ronaldo mesmo? Não, ele que jogou comigo. Eu tinha 16 anos, eu era o ídolo. Jardel já era o cara. Eu ficava no banco, aí às vezes eu chamava: vem cá, vai lá cruzar juvenil para cruzar na minha cabeça. Treinando, que eu gostava de treinar após acabar o treino, né? Hoje já é difícil, você quer treinar, o físico já diz: não, tem que se poupar. Segura, né? Mudou-se muita coisa, mas a minha história está ali escrita e eu sou muito grato por todas as pessoas que fizeram parte da minha história. Jardel, a tua carreira no Porto foi o ápice da tua história no futebol ou não? Cara, eu posso te dizer que, pelo tempo, por eu ter 2 filhos nascidos no Porto, português, o Del e a Vitória. Inclusive, meu filho nasceu 18 de setembro, mesmo dia que eu. Olha só. O Porto, sem dúvida nenhuma, foi o clube mais importante. Afinal de contas, conquistou 3 Supertaças de Portugal,
2 vezes a Taça de Portugal, foi tricampeão português, como você falou, né? 96, 97, 98, 99, 2000 e 2001. Não, fui 4 vezes campeão. Mas foi seguido, né? Fui tri, teta e penta. 3 vezes. Aí o Hexa não conquistei. Depois joguei pelo esporte. E depois Eu jogou? fui artilheiro da Europa com 42 gols. É muito interessante, né? Tu fizeste história pelo Porto, sai e volta fazendo história pelo esporte. 2 grandes E uma histórias. história gigantesca. Foi forte porque para fazer 60 gols por época não era qualquer um, né? Não é qualquer um. Né? Imagina hoje o Jardel com 60 gols, quanto vai vir? Você é louco. Aqui me diz que você foi 5 vezes artilheiro da Copa do Campeonato Nacional, lá em Portugal. Temporada 96-97, com 30 gols. 97-98, com 26. 98-99, com 36. 99-2000, com 38. 2000-2002, com 42. Tudo isso pelo... Só no campeonato, só no campeonato. Só no campeonato. Aí, se você puxar a temporada... Te dá uns 300 gols, mais ou menos. É coisa demais. 200 e pouco gol que eu fiz em Portugal, ou mais. E foi artilheiro da UEFA, Champions League. Artilheiro da Libertadores, artilheiro da Europa, artilheiro do mundo, Libertadores, artilheiro da Europa, artilheiro do mundo, foi artilheiro do planeta, né? Aquele ano que eu não fui para a Copa do Mundo, a coisa que acontece comigo. Na temporada 99-2000 foi Raul, Rivaldo e Jardel. Olha o trio monstruoso. O nível que nós estamos. Olha o nível, né, cara? Olha o nível, exatamente. Mas aí, tu foste depois para Galatasaray, para a Turquia. E na estreia, foi bem ruim, não foi? 5 gols. Foi ruim, não foi para ti a 5 estreia? gols, foi muito ruim. Você fazer 5 gols numa estreia no campeonato, Como é que... o campeonato estadual, digamos assim, né? O campeonato turco, foi 7-1. Jardel fez 5 na estreia só. A torcida gostou um pouquinho. Poxa, começou ali já. E no Galatasaray não foi uma passagem brilhante, apesar desta estreia, mas, assim, não foi passagem brilhante quando você olha todo o retrato da sua história. Mas, querendo ou não, foram 24 gols em 22 jogos. Fazia gol demais, macho. Fazia. Eu era pago para fazer gol, não era pago para jogar bem. Aí alguém fala assim, cara, tu era um craque. Tu diz o quê? Não, mesmo que eu falei para ti. O craque era o Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo. Eu era eficaz demais. Por isso que eu entrei para a história. Eu tenho todo esse histórico muito positivo, que eu me orgulho muito de todas as pessoas que me ajudaram, fizeram parte. Beleza, cara. E aí no Galatasaray, com esse histórico, mas não conseguiu ficar, né? Algumas Não. O Benfica, foi assim, a história foi assim. Ia ter uma candidatura para o Benfica e o José Vilarinho anunciou, se eu for eleito, eu trago o Jardel. Só que ele, quando falou isso, ele tinha feito o pré-contrato comigo. Sim. Eu rescindi um contrato milionário com o Galatasaray para vir para o Benfica. Não vim para o Benfica, fiz um acordo de rescisão, ele me pagou alguma coisa e ficou naquela. Eu vou para o Olympique Marseille, vou para muitos clubes atrás, né? Um momento maravilhoso da minha carreira. E acabei parando no esporte. De Lisboa, ao lado do Cristiano Ronaldo, de um time maravilhoso que eu estava gordo e o campeonato já tinha começado, então eu tive que intensificar a manhã de tarde de treinamentos. Comecei na 5ª rodada do Campeonato Português, 2001, 2002. Sim. Fiz 42 gols em 29 jogos. É um absurdo. No Campeonato Português, se sagramos campeão da taça, com gol meu também, no título. E foi isso. No outro ano, tive alguns problemas pessoais, como todo mundo sabe, que eu declarei. E não escondo isso, que não aconselho aos jovens nada que é errado fazer. E eu hoje sou uma pessoa renovada, uma pessoa limpa, de bem com a vida. Show de bola. No esporte, no teu ano de estreia, tu foi campeão português, da Taça Portugal, da Supertaça, logo no primeiro ano também. Joguei tudo. Ixi, só não ganhei a Champions League. Que estrela, né, cara? Onde tu passou, tu foi campeão, foi artilheiro, referência para jovens promessas, ídolo da torcida. Que estrela, meu irmão. É uma coisa gratificante você tocar no assunto, porque tudo passa, a vida do jogador ela passa muito rápido. Nós estamos aqui, é um sopro. Eu vivo o dia de hoje intensamente para me aproveitar. Porque quando eu morrer eu vou descansar. Então estou aqui
aproveitar o tempo que eu perdi, né? Nas minhas, como você fala em Portugal, nas minhas asneiras da vida. Todo mundo aqui erra nesse mundo. Ninguém pode dizer que não, que está mentindo. Isso. Então, persistir no erro é burrice. Então, eu tive que dar um estalo, acordar e saber viver com uma vida saudável para que eu possa dar o meu contributo para o Ceará. Eu penso em fazer aqui alguns trabalhos sociais e na área do esporte, resgatando jovens no meio das drogas, no meio do mundo, né? E eu estou aqui para ajudar, em busca de um dia melhor, de poder estar ajudando. De vez em quando eu faço algumas ações ali no Passaré, junto a algumas cestas básicas que vou doar. Isso para mim é gratificante, poder estar ajudando um país que é tão rico e você vê tanta gente aí com fome. Eu faço trabalho social na área de ver uma pessoa paraplégica, vejo uma família com fome, então alguns parceiros meus, alguns empresários que me ajudam. E eu agradeço aqui por tudo que você tem me ajudado a ajudar as pessoas. Legal. Em Portugal, você teve uma média de mais de um gol por partida lá no Porto, na época do Porto. No Sporting também. Você volta e faz 53 gols em 49 jogos. Quer dizer, uma média mais de um gol por partida de novo. Jardel simplesmente... Nem sabia, nem... 53 jogos em 49 jogos? Foi o Jardel que fez isso aí? Sim, simplesmente o Super Mario. Super Mario. Em 2002, foi novamente maior artilheiro da Europa. 2 anos seguidos, o maior artilheiro da Europa. Não é para qualquer um, né, cara? Não é. Perdão, seguidos não. Acho que foi 90. Não foi seguidos. Seguidos não, mas foi Era para ser seguido, porque eles mudaram a pontuação no final. Ah, é? Era para mim ter 3 chuteiras de ouro. Aí eu tenho 2 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. Era para mudar. Eles mudaram a pontuação, porque em Portugal cada gol valia 1 ponto. E nos outros, Espanha e Inglaterra, 2 pontos. E é? Era. Oxi. Então eu consegui superar barreiras aí. Tinha que fazer, sabia que tinha que fazer mais gols para mim. Então era um desafio. E eu consegui vencer esses desafios, alcancei meu sonho. Um sonho que não foi feito. Eles entendiam que por conta da dificuldade do campeonato, né? Do campeonato português, achar que é mais fraco. Hoje o futebol português, com certeza, leva 2 pontos ali, porque é uma máquina, né? O Cristiano Ronaldo abrindo as portas, o Figo. Claro, claro. E muitos outros jogadores que têm muito, principalmente jogadores, não só jogadores, como treinadores, como o Mourinho. Verdade, verdade. Tu chegaste na seleção brasileira profissional, como você falou no início, né? Foram poucas passagens, eu acho que quantas convocações? 7, 8, 9, alguma coisa assim? Mais, né? Tive mais. Tive a convocação para uma Copa América, eliminatória, e eu acho que foram mais de 10 convocações ao todo. Fez gol pela seleção brasileira? Fiz. O cara pergunta para mim, as pessoas na rua, e aí, Adel, fez quantos gols na seleção? Rapaz, fiz 1. Já tá bom. Contra a Tailândia? Contra a Tailândia e o Ronaldinho me abraçando. Já tá bom demais, já tá ótimo, já tá bom demais. Representando o nosso estado com a camisa da amarelinha, meu Ceará com a camisa, e fazendo um gol. E ter sido escolhido o melhor cearense da história, isso não é para poucas pessoas, não. Pelo que eu fiz, foi muito justo essa escolha. E eu agradeço a todos. Legal. E o Jardel ainda voltou a atuar no Ferroviário, né? Time do coração, como você bem pontuou em alguns momentos já nessa nossa conversa. O time que te mostrou para o Brasil e você voltou a atuar no Ferroviário. Nada mais gratificante de encerrar a carreira no Ferroviário e recomeçar como embaixador do Ferroviário. Legal. Inclusive, recentemente apareceu uma campanha, né, que você está encabeçando. Assumi como embaixador do Ferroviário. Fantástico. E é um desafio, é uma sementezinha que vai ser plantada novamente a crescer. Então, espero semear coisas boas para colher também. Fantástico. E quando foi que o Jardel decidiu pendurar as chuteiras? Foi no Ferrinho, aquele jogo. E espero... eu não sei, cara. Às vezes eu vejo os caras jogando assim, acho que dá para me jogar ainda. Aquele verme de querer estar jogando ainda, mas eu não aguento, não consigo. Preciso aguentar 10, 15 minutos.
Até pensei na possibilidade de disputar o campeonato da Série D pelo Ferroviário, mas não dá. Quem sabe posso até jogar 10 minutos aí se o Ferroviário for o campeão ou subir. Dá essa alegria para o torcedor ferrenho. Show de bola. Cara, e tem algo que eu não... A gente vai finalizar o primeiro episódio. Depois Sim, tranquilo. A gente grava um outro algo episódio. Que nós não falamos. Algo que eu não te perguntei. Por acaso que você queira... Claro que tem muita coisa para a gente conversar ainda, mas assim, nesse primeiro episódio, o que eu não te perguntei é que você gostaria de trazer à luz, que lançar à luz. Uma coisa que eu me lembro do professor Edmundo, que esteve comigo no Ferroviário. Legal. Quero agradecer muito a ele. Boa. Professor que fez parte da minha história. E uma pessoa que faz um trabalho excelente em Fortaleza. Tem a sua escolinha, quero mandar um grande abraço para ele, ao César do Ferroviário, toda a diretoria do Ferroviário, pela oportunidade que está me dando. Show de bola. A gente vai finalizar e eu queria que você mandasse uma mensagem para quem está nos acompanhando agora. Você já declarou que durante um período da sua carreira e durante longos anos você luta ainda, né, contra o vício, Sim, o vício sim. das drogas. Sim. Você já falou aqui para a gente que está limpo, graças a Deus, mas é sempre uma luta constante. E o quanto isso te atrapalhou... O nome já está dizendo, né? Droga. Verdade. Cara. Então, Verdade. a partir do momento que você bate o pé e decide não quero mais, você vai estar vivendo mais. Então, não aconselho a ninguém esse tipo de vida. Não só bebida, outras coisas, entendeu? Eu não aconselho porque não me fez bem, eu passei, tem uma história muito, muito, muito grande no mundo todo. Então, eu quero usar essa história, trazer para o lado positivo, resgatando jovens, fazendo trabalho social como eu faço. Boa. E quem sabe um dia poder até fazer parte da Câmara. Boa, legal. A gente vai finalizar agora, te agradeço aí de coração essa tua participação, a gente grava um outro episódio, porque tá todo mundo querendo saber mais e mais da tua história, com certeza, talvez... A história é grande, viu? Talvez o Se maior... fosse buscar, a gente levaria aqui umas 3 horas para fazer o programa. Não tenho dúvida, talvez o maior cearense na história do futebol. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Valeu, povo, recebemos hoje Mário Jardel, falando um pouco da sua história, e eu quero te convidar para o segundo episódio. Vamos continuar conversando e conhecendo mais de perto essa história riquíssima. O que ele está fazendo hoje? Vamos falar dos títulos. Vamos falar um pouco sobre o maior cearense da história do futebol, para muitos, Mário Jardel. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu.